Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de intuição. Quase um tabu, assim. Você não chega para uma pessoa e fala como é que você tomou essa decisão e fala, foi a minha intuição. Porque é quase infantilizado a gente ouvir essa palavra intuição. Eu percebo que alguns líderes, algumas pessoas, até alguns empresários já estão usando mais, um pouco sem pudor, né? Mas por que a gente tem esse receio de usar a nossa intuição? Primeiro que a gente foi ensinada que a gente precisa racionalizar e ter resposta sempre para tudo. A gente vive numa sociedade na qual a gente não é muito estimulada a duvidar, né? Naquele sentido de manter a curiosidade, a chama da curiosidade acesa, né? Então a gente precisa ter respostas prontas e as respostas precisam fazer muito sentido. E a intuição, ela é uma coisa que ela não faz muito sentido racionalmente. Principalmente se você for uma pessoa que você precisa de validação externa. Se você precisa de validação externa, você vai chegar para uma pessoa e falar que você teve uma intuição, tomou uma decisão com base nessa intuição, e para aquela pessoa não vai fazer sentido. Porque a sua intuição, ela vem de alguns lugares diferentes do lugar que aquela pessoa está também. Sua intuição vem muito primeiro de um saber coletivo da sua família de origem, como se fosse um repertório de saberes que foi vindo através deles e que mesmo que você não tenha sido ensinada, você viu, você ouviu, você soube. Então existe dentro de você. Segundo que a sua intuição, ela também é movida muito pelo seu sentir, seus sentidos, o que você sente, o que você ouve, né? Sua sensação física, né? Então a intuição vem muito desse lugar. Vem muito do seu lugar de experiência também, do quanto você digeriu as experiências boas e ruins que você teve na vida. Então não importa com quem você converse. A sua intuição, ela nunca vai ter uma resposta, ela nunca vai ser... vai combinar com a de outra pessoa, porque são pessoas completamente diferentes, passaram por experiências diferentes, têm repertórios familiares diferentes, né? Se você não for uma pessoa que você está antenada ao seu corpo, ao que você sente, quando você toma uma decisão, por mais difícil que seja, você sente leveza? Isso é intuição. Você está ouvindo sua intuição. Se você percebeu que é leve, né? Ou você percebeu, opa, perigo. Só que não adianta ouvir a intuição e validar contra a pessoa. E por que a gente geralmente busca essa validação? A gente vai buscar essa validação, geralmente, quando a gente sente que a gente não vai bancar as consequências da nossa decisão. E o que é bancar? Você sente que tá tudo bem falar, eu tomei uma decisão que não foi boa, eu aceito as consequências? Ou é melhor a gente falar que a gente se consultou com alguém e, foi culpa daquela pessoa, eu fui ouvir aquela pessoa, me ferrei. Então, tem gente, às vezes... até eu já passei por isso, a gente prefere dar uma terceirizada na culpa, né? É mais leve você falar, eu até pensei em fazer isso, mas eu fiz o que fulano falou, o que cicrana falou, me ferrei, ouvi a intuição dessa pessoa, ouvi o conselho dessa pessoa. Aí já dá pra dar uma terceirizada na culpa. Quando a gente gosta de terceirizar a culpa? Quando a gente sente que a gente não consegue arcar com aquela consequência de uma decisão errada. Aí a gente volta para uma velha amiga de infância que eu sempre conto para vocês, que é a nossa criança interior ferida. Será que teve algum momento na nossa infância que a gente foi punido por uma decisão que não foi muito acertada? Será que a gente cresceu num ambiente na qual a gente tinha voz ativa, que a gente podia falar? Geralmente não muito, né? Porque a criança, ela não tem muito decisão própria, né? Ela não é uma tomadora de decisões. Ela come o que tem ali para comer, o que os pais preparam, o que tá disponível, ela usa o que alguém escolhe de roupa, né? Ela precisa dos cuidados de outra pessoa para dormir, comer, ir pros lugares, né? Então, em geral, a gente é realmente muito direcionado na nossa infância. E quando a gente vai crescendo, cabe a nós a gente se desprender dessa necessidade de ter alguém guiando a gente, tomando as decisões e se responsabilizando. Também cabe a gente pegar e falar, peraí, agora eu sou adulta, se der ruim aqui, eu posso arcar com as consequências disso.
sejam quais elas forem. Faz sentido, gente? Comenta aqui. Como é que você é com a sua intuição? Você ouve a sua intuição ou você ouve a sua intuição e você segue a sua intuição?